Olá, irmãos, boa noite. Que bênção chegar até a sua casa em mais uma terça-feira, nosso TADEL, treinamento avançado de líderes. Você que ainda não é líder, Deus quer fazer de você um líder abençoado. Como diz lá o pastor Bruno, não é? Um líder de sucesso. Pastor Bruno Monteiro, nosso querido colega, sempre aí, né, envolvido nos treinamentos dos líderes, dos pastores. Ele sempre diz que Deus quer fazer de você um líder de sucesso. Vamos orar. Queria hoje, antes de ler a Bíblia, pedir a você que marque aí João capítulo 9, vamos ler esse texto mais uma vez, não o capítulo todo como fizemos na semana passada, mas eu quero fazer uma oração, pedindo que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que Deus nos dê nessa noite uma mente brilhante, para poder captar, não é, os detalhes da palavra, para a gente poder absorver as lições espirituais, para a gente crescer junto. Eu vejo essa noite como uma noite oportuna para nós crescermos na graça e no conhecimento de Jesus. E quero também dizer antes da oração, que eu louvo a Deus por sua vida. Eu vejo que há um grupo muito fiel, um grupo de irmãos que está sempre aí, às terças-feiras, conectada, acompanhando o nosso TADEL. Que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer pelo dia que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor. Um dia de trabalho, um dia desgastante, um dia corrido, mas o prazer e a alegria de estar aqui falando para os irmãos, ministrando, estudando a Bíblia e falando de um tema tão fantástico, de um tema tão peculiar a nós cristãos, filhos do Senhor, irmãos mais novos de Jesus, que é a obra de Deus, a obra do Pai, a obra do Filho, a obra do Espírito Santo, a obra da bendita e santa Trindade. Nós queremos, Pai, nesta noite, que o Senhor nos fale, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos dê estratégias, nos dê sabedoria, dinamismo, para nós podermos, com excelência, fazer a Tua obra, independente do contexto que estamos vivendo, do contexto de pandemia, do contexto tão difícil, tão doloroso, tão assustador, tão apreensivo, mas independente de tudo isso, que a gente possa crescer, que a gente possa, em nome de Jesus, levar a Tua palavra, ganhar vidas e não pararmos com a obra do Senhor, Pai. Fica conosco, nos abençoe, abençoe cada irmão, abençoe cada pessoa nessa noite, que o Senhor possa, em nome de Jesus, falar, curar, abençoar, encher com o Teu Santo Espírito. Nós te pedimos isso, abençoa, é a nossa oração humilde, agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Vamos ler a Bíblia, João 9, do verso 1 ao verso 4. Na semana passada, fizemos a leitura até o versículo de número 34, até o verso 34. Hoje, nós vamos ler apenas os 4 versos, porque esse texto é muito conhecido, e você pode depois olhar com mais detalhe, pode fazer uma leitura, pode separar essa semana uma hora, para fazer um tempo a sós com Deus, e fazer uma reflexão mais profunda, mais intensa, aqui no capítulo 9 do Evangelho de Jesus, escrito por João. A palavra de Deus nos diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu, disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, disse Jesus, enquanto é dia, precisamos fazer a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, a noite está chegando, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isto, Jesus cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviar. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Versículo 4: façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém vai mais poder trabalhar. Irmãos, que texto, que passagem significativa, que texto motivador, que passagem que deve estar sempre presente
na nossa mente e também no nosso coração o comprometimento, o compromisso com a realização da obra de Deus. A obra de Deus, ela não para. A obra de Deus é imparável, nada pode parar, nada pode deter o Espírito Santo, usando a vida dos filhos, usando a vida dos discípulos, usando a vida dos convertidos. Se tem algo que o Espírito Santo não para na história, é usar a vida de todos aqueles que foram batizados, que receberam o seu Espírito, que estão cada dia disponíveis, e durante toda a história, o Espírito Santo usou homens, usou mulheres, e nessa geração, o Espírito Santo quer usar, mas quer usar, meu irmão, minha irmã, com toda a intensidade, a minha vida e a sua vida. Então, eu quero te lembrar nessa noite, o significado, alguns significados sobre a obra de Deus. Fazer a obra de Deus, o que significa? Alguns significados da realização, do envolvimento, desse ministério fantástico de fazermos a obra de Deus. Na semana passada, talvez haja alguém aqui hoje que não acompanhou semana passada, e para você entender a continuação da mensagem de semana passada, eu quero apenas fazer aqui um breve resumo do que a gente falou na semana passada. Então, quais foram os significados que a gente apresentou? O que significa fazer a obra de Deus? O que significa isso para você? Tá? Se alguém te perguntar, fulano, explica para mim no que consiste a obra de Deus. O que consiste a gente realizar a obra de Deus? Vocês cristãos são muito envolvidos com a obra de Deus. Vocês volta e meia estão falando sobre a obra de Deus. E na minha igreja ou lá no meu segmento religioso, isso não é tão ensinado. Isso a gente não recebe lá como um desafio. A gente não tem muito entendimento sobre o significado de realizar a obra de Deus. Explica para nós. Então, deixa eu te lembrar nessa noite. Em primeiro lugar, dissemos que fazer a obra de Deus é um grande privilégio. É um grande privilégio. Trabalhar para Deus, trabalhar para o Senhor, deve ser visto como um privilégio e não como uma obrigação. Não como obrigação. Embora haja uma obrigatoriedade de pregarmos o Evangelho. Paulo não via a palavra de Deus, a pregação, o trabalho no reino de Deus como uma obrigação, mas ele chegou em um determinado momento a dizer: ai de mim se não anunciar o Evangelho, ai de mim se não realizar a obra. Foi-me imposta essa obrigação, Deus me salvou, Deus se manifestou de uma forma fantástica, sobrenatural, uma luz veio mais forte que o sol do meio-dia. Eu estava montado no animal, eu caí diante daquela luz e da audição, do som da voz que chamava a minha atenção dos céus. E Paulo, ainda Saulo de Tarso, ali impondo ameaças sobre os cristãos, perseguindo a igreja. Paulo, a caminho de Damasco, está lá em Atos capítulo 9, Paulo tem essa visão e ouve uma voz do céu, que dizia, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo diz: Senhor, quem és tu? Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E dali em diante, depois da conversão, Paulo, discipulado por Gamaliel, um grande mestre da lei, Paulo começa a pregar, Paulo começa a estender a tenda, Paulo começa a ampliar o reino de Deus, Paulo passa a ser um dos maiores homens da história do cristianismo. Queridos, um dia Paulo disse: ai de mim se não pregar o Evangelho. Em outras palavras, ai de mim se não anunciar a salvação, porque foi-me imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Embora Paulo tenha dito isso num contexto muito específico lá na sua carta aos Coríntios, eu quero dizer que nós precisamos olhar para a obra de Deus mais do que como uma obrigação, a gente precisa olhar como um grande privilégio, um grande privilégio, um privilégio que não dá para a gente descrever, um privilégio que não dá para a gente medir, um privilégio que não dá para a gente contar para as pessoas realmente na mesma intensidade. É um privilégio maravilhoso. Segundo lugar, dissemos também que fazer a obra de Deus é estar envolvido numa parceria sobremodo excelente com o Espírito Santo, porque não dá para fazer a obra sozinho, não é verdade? Não dá para fazer a obra sozinho, a gente precisa, quando se diz respeito à obra de Deus, a gente precisa
fazer uma parceria com o Espírito Santo. Por isso, um dos textos que eu quero te trazer a lembrança nessa noite, está lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, não me engano, no verso 19, 20, quando Paulo diz: não apagueis o Espírito, não extingueis o Espírito Santo. Não apague o Espírito, por quê? Porque o Espírito está aceso, está se movendo em nós e através de nós, em parceria plena e total, para a gente realizar com brilhantismo, realizar com êxito a obra de Deus. Segundo lugar, ou terceiro lugar, o que significa fazer a obra de Deus? Nós dissemos também que fazer a obra de Deus é a missão primordial de todo aquele que é verdadeiramente convertido a Cristo. Verdadeiramente convertido a Cristo, porque é a missão da igreja. E o que é um convertido? É um membro especial, é um membro verídico, verdadeiro, autêntico do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo somos nós, a igreja, não é verdade? Então, pregar o Evangelho, fazer a obra de Deus, é a missão da igreja, é a missão da igreja, e a missão da igreja é a missão do cabeça da igreja, Jesus Cristo, não é isso? Consiste em proclamar as boas novas do reino, consiste em ensinar, batizar e treinar os novos crentes, os novos convertidos, os discípulos que a gente tem aí a missão de fazer, responder à necessidade humana com serviço amoroso. Nós falamos sobre isso, e aqui esse texto é um texto exemplar, é um texto formidável, é um texto fantástico, que revela a forma que Jesus respondeu ao passar. Aquele cego não foi deixado de lado, não foi visto como uma árvore. Jesus passa e não ficou ali desapercebido, aquele homem não ficou desapercebido de Jesus. O texto diz que ao passar, Jesus viu um cego de nascença, e ele toma uma posição, ele toma uma atitude, e a atitude de Jesus, nada mais, nada menos, foi uma resposta à necessidade humana, à necessidade daquele homem com um serviço amoroso prestado. Um serviço amoroso prestado. Ontem, o Júnior, nosso irmão aqui da igreja, professor de educação física, ele estava dizendo para mim que no domingo à noite, depois que ele saiu do culto, ele passou e ele viu uma pessoa, um casal, abrindo as lixeiras na rua, abrindo as lixeiras e catando latinhas, e quando encontrava uma latinha, amassava a latinha. Ele passou e aquele casal chamou a atenção do irmão Júnior, estava contando isso, e depois ele foi, não é, lá onde ele tinha que ir. Quando ele voltou, ele encontra de novo o casal, e agora ele para, conversa um pouco com aquele casal, e ele diz para aquele rapaz procurá-lo no dia seguinte, no trabalho dele. No dia seguinte, em tal hora, você me procura no meu trabalho. E o Júnior foi e abençoou. O Júnior, sabe o que o Júnior fez? Para a glória de Jesus, ele levou lá alguns alimentos, levou lá açúcar, levou lá feijão, levou outras coisas mais que ele estava me falando, ainda deu uma oferta e abençoou aquele cidadão. Irmão, o que o Júnior fez? Júnior fez algo parecido. Ele passa, vê uma pessoa necessitada e essa pessoa chama a atenção dele, não fica desapercebido. Jesus passa e vê aquele cego de nascença. Podia ser uma outra pessoa com uma outra deficiência, podia ser uma pessoa com uma outra necessidade especial. Jesus passa e aquele cego, aquela pessoa precisando de uma ação sobrenatural, não é uma pessoa desapercebida. Jesus olha, vai à direção dele e presta um serviço espiritual, um serviço milagroso, e transforma a vida daquele homem. E o Júnior, ao olhar para aquele casal, foi tomado por uma compaixão, e no dia seguinte providenciou alimento, providenciou um recurso financeiro, uma oferta, e abençoou a vida daquele homem. E o Júnior disse: alegria. Aquele rapaz ficou emocionado, não é isso? Porque toda pessoa necessitada, quando alguém observa, chama, conversa, atende, presta um serviço amoroso, isso impacta a vida das pessoas. A missão da igreja é a missão de Cristo.
E qual é a missão de Cristo? É a minha missão, a sua missão. É lógico, nós somos irmãos mais novos, somos discípulos, então nós devemos proclamar as boas novas do reino, devemos ensinar, batizar, treinar novos crentes, devemos responder à necessidade das pessoas, dos homens, dos nossos semelhantes, com serviço amoroso. Quarto lugar, dissemos também que é buscar a transformação das estruturas injustas da sociedade, tanta injustiça nos nossos dias. E também, em quinto lugar, a gente disse que é lutar para preservar a integridade da criação e sustentar a vida na terra. Sustentar a vida na terra. Irmãos, nós sabemos quem é a vida, nós sabemos o que é a vida, nós sabemos de quem nós recebemos a vida, e a gente precisa trabalhar no sentido das pessoas não apenas terem uma vida menos ruim, menos cheia de necessidades. Nós vamos ajudar as pessoas a terem uma vida melhor, mas acima de tudo, nosso principal papel é ajudar as pessoas a alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. A vida eterna em Cristo Jesus, proclamando as boas novas, proclamando as boas novas. E nós falamos também sobre 5 marcas dessa missão, 5 marcas desse trabalho no reino de Deus, esse trabalho que Jesus veio fazer. E ele disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Mas nesse contexto, quando ele encontra o cego de nascença, ele diz: olha gente, a noite está chegando, a noite está chegando, ou seja, o tempo de não mais existir possibilidade de envolvimento e realização na obra do meu Pai, na minha obra. Esse tempo está chegando, está se acabando, está se esgotando. Então façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia. Então quais são essas 5 marcas? Primeiro, no evangelismo, nós proclamamos as boas novas, que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é Rei, Ele tem um reino, nós fazemos parte desse reino e precisamos estendê-lo com a proclamação das boas novas, dizendo que Ele é o nosso Salvador, é o único Salvador. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, em nenhum outro há salvação, disse Pedro em Atos 4:12, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A outra marca é no ensino, nós levamos as pessoas à maturidade da fé. Nessa noite, não é uma pregação, eu estou aqui, para você parece, o pastor está pregando, não, eu estou aqui estudando com você um tema, começamos a estudá-lo na semana passada. Hoje nós vamos trabalhar uma outra parte dentro desse tema. Só estou relembrando você. Terceiro, na compaixão. No ensino nós levamos as pessoas à maturidade da fé e do discipulado, em submissão a Cristo como Senhor. Mas em terceiro, e na compaixão? Seguimos o exemplo do Senhor Jesus, que andava por toda parte fazendo bem. Na busca pela justiça, nós lembramos que o Senhor Jesus Cristo é o juiz de toda a terra, é o juiz de toda a terra, e no uso e no cuidado com a criação, nós lidamos com aquilo que pertence ao Senhor, porque Ele é o Criador, amém? Ele é o Criador, o Senhor Jesus, a Ele pertence todas as coisas. O salmista diz que do Senhor é a terra, o céu, o mundo e todos aqueles que nele habitam, todos aqueles que nele habitam. No uso e no cuidado com a criação, lidamos com aquilo que pertence ao Senhor Jesus Cristo, por direito de criação e redenção. E por último, um quarto significado: o que significa para você fazer a obra de Deus? Em quarto lugar, nós falamos que fazer a obra de Deus envolve uma grande recompensa, uma grande recompensa. E Paulo diz lá, não é? Paulo diz lá: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Agora, nessa noite, eu quero caminhar para a segunda parte, e a parte final do Tadel dessa terça-feira, 19 de janeiro de 2021, preste atenção. Se na semana passada a gente estudou a palavra de Deus, tomando por base uma pergunta, ou seja, fazer a obra de Deus, o que isso significa? O que significa realizar a obra de Deus? Eu fiz aqui um panorama, eu dei aqui rapidamente um breve resumo do que a gente estudou. Agora,
A segunda pergunta, que vai consistir a segunda parte do nosso estudo, é a seguinte: como devemos fazer a obra de Deus? Primeiro nós vimos o que significa fazer a obra de Deus. Façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém mais vai poder trabalhar. Agora, a segunda pergunta é essa: como nós devemos fazer a obra de Deus? Como Jesus fez a obra de Deus? Veja bem, em primeiro lugar, eu preciso fazer a obra de Deus, você precisa fazer a obra de Deus, você Murilo, você João, nós estamos aqui no templo da igreja. Veja bem, nós precisamos fazer a obra de Deus no Espírito. Repita comigo: no Espírito e jamais na carne. E jamais na... Pastor, mas será que tem gente que faz a obra na carne? É óbvio. É óbvio. Se as obras da carne estiverem marcando sua vida, se as obras da carne estiverem presentes no seu coração, se as obras da carne estiverem presentes no seu dia a dia, e você não desviou da fé, mas está ali na igreja, congregando, um crente carnal, está envolvido no ministério, está envolvido no ministério. Eu lembro uma vez de uma pessoa que estava dizendo de um coral tão bonito, e a pessoa falou que um dia entrou na igreja e viu 2 integrantes daquele coral cantando, e ela levantou e foi embora. O pastor percebeu a saída dela, e no dia seguinte, o pastor foi atrás dela. Não fui eu não, irmão, né? O pastor foi atrás dela. E ela falou que o fato de ter visto um coral tão bonito, mas 2 pessoas com uma vida tão feia, naquele altar, tirou todo o estímulo daquela pessoa entrar naquele ambiente de culto e ouvir a palavra de Deus e continuar ali participando daquele encontro espiritual. Então, irmão, isso não é só no coral, isso é em todos os setores, em todas as esferas do ministério, do reino de Deus, todo lugar. Tem gente fazendo a obra na carne, sim. Tem gente que é carnal, sim. Tem gente que vive aí com piadas indecorosas. Tem gente que vive aí xingando, falando palavrão, e é crente. Então veja bem, o que eu queria dizer para você? Olha só a carta de Paulo aos Filipenses. Você pode abrir rapidinho aí, Filipenses. Deixa eu tomar uma água enquanto você está abrindo a Bíblia em Filipenses capítulo 1. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Vê se você concorda comigo que tem gente que faz a obra de Deus na carne, que faz a obra de Deus com coisas da carne, pertinentes à carne, alojadas no seu coração. Olha o que Paulo está dizendo aqui em Filipenses capítulo 1, ele está dizendo assim, a partir do versículo de número 12, Filipenses 1, do verso 12 ao verso 18, Paulo diz assim, Paulo está falando dos sofrimentos, dos seus sofrimentos, o quanto os seus sofrimentos contribuíram para a propagação, a expansão do Evangelho. Veja bem, ele está dizendo, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho, servido para o progresso da proclamação da obra, da extensão do reino de Deus. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio, toda a injustiça, as minhas prisões, as cadeias, as chibatadas, os açoites, enfim, todos os sofrimentos que eu tenho passado, têm contribuído para o progresso do Evangelho, para o progresso da obra de Deus. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Com maior determinação e destemor. Mas ele diz assim, no versículo 15, é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade. Inveja e rivalidade, competição. Ele está dizendo aqui, mas há outros que fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho.
Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta. Tem gente pregando, tem gente proclamando, tem gente envolvido com o ministério da proclamação, tem gente envolvido com o ministério da obra de Deus, por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? Paulo diz, o importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro, Esse texto me ensina que há pessoas envolvidas na obra de Deus que não são sinceras, há pessoas envolvidas na obra de Deus que são falsas, entristece o Espírito Santo, não alegra o coração de Deus. A obra de Deus não pode ser feita por rivalidade, competitividade. Eu sou melhor, minha igreja é melhor. Nós somos cooperadores, nós somos lavoura de Deus, amém? Então nós temos que fazer com sinceridade, com amor, no Espírito, amém? E jamais na carne. Aí se você me perguntar, pastor, explica melhor, pastor, me dá aqui, pastor, uma direção sobre o que eu preciso, o que Deus disponibiliza, para que eu não corra o risco de me envolver na obra de forma carnal. Eu quero, pastor, realizar a obra, eu quero ministrar na minha célula, eu quero convidar as pessoas, eu quero orar no meu trabalho, eu quero orar com os meus vizinhos, eu quero orar, eu quero consolar, eu quero confortar, eu quero abençoar as pessoas, e eu quero fazer isso no Espírito. Então, irmão, em primeiro lugar, você precisa contar com a unção de Deus. A unção de Deus. Eu gosto quando João escreve sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 20, ele está dizendo para os discípulos: vós tendes a unção da parte do Pai. Vós tem a unção, vocês têm a unção, vocês têm a unção de Deus, da parte do Santo, aquele que chamou, aquele que vocacionou. Está lá em 1 João 2,20. Segundo lugar, nós temos que fazer a obra no Espírito, e a obra no Espírito significa debaixo do seu direcionamento, debaixo da sua direção. É o Espírito que conduz, é o Espírito que move, e nós precisamos ser bíblicos. O Espírito não vai conduzir, o Espírito não vai direcionar um pastor que não é bíblico, um líder de célula que negligencia a Bíblia. O Espírito Santo não dá direção fora da Bíblia. O Espírito não dirige um namoro para a glória de Deus, se não for bíblico. O Espírito não abençoa um casamento, se o casal não for bíblico. O Espírito não abençoa um negócio, uma empresa, o comércio, se aquele comerciante, aquele empresário, aquela pessoa não for bíblica, não for uma pessoa direcionada por Deus para tomar decisões, direcionada por Deus para fazer as coisas, porque a gente deve, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E eu quero dizer para você, que no Espírito, meu irmão, não é só unção, não é só direção, mas no Espírito é obediência, amém? É o Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. E nessa testificação, nessa comunhão, que envolve sensibilidade, o Espírito Santo vai compartilhando conosco, o Espírito Santo vai nos direcionando, o Espírito Santo vai se movendo, e nós vamos fazendo proezas, nós vamos vendo coisas incríveis acontecerem. Mas como que foi capaz? Eu fui capaz de fazer aquilo, fui capaz de pregar para fulano, fui capaz de ter coragem de orar ali naquele lugar. Olha, como que eu fiz isso? Porque você está em obediência, e o Espírito te usa para coisas grandes, e o Espírito te usa para realizar coisas pequenas também, pequenas que mais tarde vão se tornar coisas grandes, coisas firmes, coisas maravilhosas. Meu irmão, como você deve fazer a obra de Deus no Espírito e jamais na carne? Como é que os levitas devem subir aqui no altar para ministrar a música, a adoração, conduzir a igreja, os que estão presentes, aqueles que estão em casa? Como é que os levitas devem subir aqui para ministrar a música no Espírito, debaixo da unção, da direção, em pleno e total estado de obediência? Como nós pastores devemos subir esse púlpito aqui, subir aqui para ministrar nesse púlpito, sabe como? Na unção, na direção do Espírito. Não é o que a gente quer falar, não é o texto que a gente escolher e pronto, acabou, mas é aquilo que a gente sente que o Espírito é confirmando com o nosso espírito.
O Espírito está testificando com o nosso Espírito. Esse é o estudo, essa é a pregação. Vai por aí, prega mesmo, fala mesmo, exorta, ensina e com obediência, porque os desobedientes, irmãos, não agradam a Deus. Os desobedientes não vão a lugar nenhum da parte de Deus. Os desobedientes nunca vão experimentar o melhor de Deus, não vão, sabe por quê? Porque o sacrifício que Deus quer é a obediência. Melhor é obedecer do que sacrificar. Deus tem mais prazer na obediência do que em qualquer outro tipo de sacrifício, em qualquer outro tipo de holocausto. Mas eu quero terminar, segundo e penúltimo, veja bem, se você me perguntar, pastor, como é que eu devo fazer a obra de Deus? Da mesma maneira que eu tenho que fazer. É óbvio. Pastor, como é que eu tenho que fazer a obra de Deus? Da mesma forma, irmão, que eu tenho que fazer. Como é que você tem que fazer? Da mesma forma que eu tenho que fazer, e eu tenho que fazer da mesma forma que você tem que fazer. Como é que é? Com o coração inteiro. Repita comigo. Eu tenho que fazer a obra de Deus enquanto é dia, porque a noite vem quando eu não vou mais poder trabalhar, e eu preciso fazer a obra de Deus com o coração inteiro, irmão. Um coração inteiro. Olha, e um coração inteiro envolve o quê? Primeiro, devoção. Eu não consigo desvincular um coração íntegro, um coração inteiro, da palavra devoção, da atitude de devoção. Se o meu coração é inteiro do Senhor, eu tenho que ser um devoto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não tenho que compartilhar devoção, paixão, adoração, louvor, trabalho, serviço com nenhum outro ser, com nenhuma outra criatura, com ninguém. Eu tenho que ser exclusivo, um devoto do Criador, um devoto daquele que é o grande sumo sacerdote, um devoto daquele que é o Salvador, o único Salvador, um devoto daquele que é o Criador, o sustentador, o mantenedor de todas as coisas, amém? Então um coração inteiro envolve devoção, um coração inteiro envolve excelência, busca pela excelência. Paulo diz aqui, agradeço a meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Uma igreja parceira, uma igreja espiritual, uma igreja devota de Cristo, uma igreja ali unida, junta com o apóstolo, ministrando a palavra de Deus, o Evangelho. Estou convencido, olha o que Paulo diz, Filipenses 1, a partir do verso 3, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, porque há uma unção sobre a vida dos irmãos, há uma unção sobre a vida da igreja de Filipos, há uma unção sobre a primeira igreja batista de São Fidélis, há uma unção na sua vida, há uma unção que Deus quer liberar nessa noite, fortíssima, sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua célula, sobre a sua casa, e Deus completa a obra naqueles que não desistem do caminho da obediência. Paulo dizia para os irmãos, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, aquilo que é excelente, cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Paulo está orando para que aqueles irmãos aprovem as coisas excelentes. Um coração inteiro envolve excelência na obra, e um coração inteiro envolve consciência, aquela consciência que o rei Ezequias demonstrou diante de Deus, no dia que Isaías foi lá, falar para ele pôr pôr a casa em ordem, ponha a tua casa em ordem, e Isaías dá um recado muito sério para ele, e ele vai, faz uma oração, e nessa oração ele diz, Senhor, tu sabes como o meu coração é inteiro,
Tu sabes como eu tenho te buscado com sinceridade, com consciência. E Deus atende a oração dele. Deus muda a história do rei Ezequias. Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa com muito amor e carinho. Diante de Deus nessa noite, você se considera um servo de Deus, ou uma serva de Deus, que tem feito a obra do Senhor com o coração inteiro? Ou seu coração está dividido entre dois senhores? A gente com o coração mamonizado, né? Jesus disse lá em Mateus 6, que a gente não pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, há de alegrar um e aborrecer o outro. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas, a mamon. A minha pergunta: você se considera hoje um homem com o coração inteiro diante do Senhor? Você, minha irmã, se considera hoje uma mulher com o coração inteiro na obra de Deus, inteiro mesmo? Faz com devoção, com excelência, com a consciência cristã enorme? Glória a Deus. Glória a Deus por sua vida. Continua firme mesmo. E em último lugar, você pode me perguntar: pastor, como eu posso fazer a obra de Deus? Como eu devo fazer a obra de Deus? Eu vou repetir para você agora. Em último lugar, primeiro, no espírito, jamais da carne. Segundo, com o coração inteiro. E terceiro, eu queria dizer para você que nós devemos fazer a obra de Deus enquanto é dia, porque a noite vai chegar, quando ninguém mais vai poder trabalhar. A gente precisa fazer a obra mantendo 3 imprescindíveis atributos. Pastor, além de fazer a obra no espírito, jamais na carne, além de fazer a obra com o coração inteiro, Jesus teve um coração inteiro, Jesus andou no Espírito, viveu no Espírito, foi batizado no Espírito, Jesus foi cheio do Espírito, Jesus nunca falou, Jesus nunca pregou, Jesus nunca entrou numa casa na carne, no Espírito, até no dia que ele entrou no templo, e viu os vendilhões, expulsou, tirou o chicote, o azorrague, expulsou aquela gente do templo, até naquele dia, um enorme rigor, Jesus estava no Espírito, até com um intenso rigor, Jesus agiu no Espírito. E terceiro, nós precisamos fazer a obra enquanto é dia, mantendo 3 imprescindíveis atributos. 3 imprescindíveis atributos. Primeiro deles, firmeza. Primeiro atributo, ser firme, não vacilar, não titubear, não cochear entre 2 pensamentos, não adorar outros deuses, fugir da idolatria, não ter uma vida dupla. Na igreja eu sou espiritual, lá fora eu sou carnal. Aqui eu digo palavras adocicadas espirituais, lá fora eu pronuncio palavras indecorosas e palavras que não são lícitas serem pronunciadas no ambiente de culto. Eu preciso fazer a obra de Deus e manter 3 imprescindíveis atributos. Primeiro, eu preciso ser firme. Ser firme. Sede firme. Segundo, eu tenho que ser constante. Irmão, outro dia, nós estávamos conversando com alguns irmãos, e a gente estava lembrando a quantidade de pessoas que passou pela primeira igreja batista em São Fidélis, que um dia fez alguma coisa no reino, que se envolveu em algum ministério, e hoje está fora. É um horror a quantidade de gente que serviu por um tempo, meu irmão, quando Jesus disse: façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais vai poder trabalhar. Jesus não está falando de uma obra que envolve uma temporada, Jesus não está falando de uma obra que envolve um contrato de trabalho. Jesus não está falando de uma obra que eu lanço mão do arado e daqui a pouco dou uma olhadinha para trás e vazo, sai para a direita ou para a esquerda e vou embora. Jesus não está falando de uma obra que cabe isso. Irmãos, quanta gente passou por aqui, irmão, uma temporada. Não estou me referindo a pessoas que foram servir em outros ministérios, não estou falando de pessoas que terminaram um tempo no ministério aqui conosco e foram trabalhar em outro ministério, foram servir outros pastores. Eu não estou falando de gente que congregou aqui e agora congrega em outro lugar e serve em outro lugar
glória a Deus pela vida de todos que um dia passaram pela primeira igreja batista, aqueles que estão com vida ainda, louvado seja o nome do Senhor por todos eles e por todos aqueles, saudades de todos aqueles que um dia passaram, trabalharam, serviram com o coração inteiro, no Espírito, foram bênçãos, foram inspiração para a nossa vida e hoje estão na glória. Glória a Deus por aqueles que estão na glória celestial. Eu não estou me referindo a essas pessoas, eu me estou me referindo àqueles que entraram para a igreja, foram batizados e ficaram uma temporada, curtiram uma temporada com o Senhor. Deixa eu te dar um tempo para você ir lembrando e orando para essas pessoas. Pessoas que elas mesmas decidiram fazer do tempo de dia ainda trevas. O dia continuava para elas, mas elas decidiram: não, vou fazer as trevas, vou chamar as trevas mais cedo. Irmão, veja bem, a obra de Deus não é um contrato de trabalho. A obra de Deus não é algo que a gente começa e para. Paulo está dizendo que quando Deus começa uma obra na nossa vida, Ele tem um compromisso de levá-la até o fim. Estou convencido, convicto de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo. Jesus começou uma obra na minha vida, e Ele vai completar até o dia final. Se Jesus decidiu começar uma obra na minha vida, e eu decidi me envolver na obra dele, eu não tenho direito de me retirar dessa obra. Não tem. Só ele tem esse direito. Só ele tem essa autonomia, irmão. Irmão, quanta gente passou, quanta gente fez seminário, irmão. Outro dia nós estávamos numa reunião ali no gabinete, reunião de planejamento de ministério, e a gente falou que a igreja durante a história investiu recursos do dízimo financeiro, investindo em cursos teológicos para tanta gente, e gente que nem no ministério está mais, pessoas que foram embora. A gente não tem notícia que elas estão servindo com alegria, com firmeza, com constância em outro ministério, não tem. E a gente tem que orar por elas, porque um dia Deus vai cobrar, um dia elas vão comparecer diante do tribunal de Cristo e vão prestar contas. Firmeza, constância, e o terceiro atributo é a intensidade. Sede firme, constante, sempre abundante, sempre abundante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Por isso nós falamos o que significa fazer a obra, uma grande recompensa. Há uma grande recompensa, irmão, uma grande recompensa. Eu queria nessa noite convidar você para pensar nisso, irmão, com muito amor e carinho. É o estudo que eu estou fazendo aqui hoje, é o meu estilo, fazer um estudo semelhante ou similar a uma pregação, mas o estudo está aqui sendo apresentado. O Espírito Santo está falando no meu coração, como eu devo fazer a obra de Deus. Eu não posso fazer a obra de um Deus que é Espírito de forma carnal. Se a obra é minha, eu faço do jeito que eu quiser. Talvez tem gente lidando com a obra de Deus e achando que a obra é dele, a igreja é dele, a célula é dela, o grupo musical é dele, o altar é dele, e eu faço do meu jeito, vou a hora que eu quero, faço conforme eu acho que é o correto. Não é. Se a obra é de Deus, e Deus é Espírito, a gente precisa fazer a obra de forma espiritual, no Espírito, amém? Você concorda? Você pode dizer um amém na sua casa, irmão? Tu vai ouvir daqui, não? Um amém. Por isso eu preciso da unção, que é a capacitação sobrenatural que o Espírito Santo concede a cada um batizado, a cada um convertido, a cada um que colocou a vida à disposição. Eis-me aqui, Senhor, pode me enviar, pode me usar, eis aqui o barro, faça um vaso novo. Talvez, quem sabe, você
nessa noite a oração mais oportuna para você fazer é: Senhor, quebra-me de novo, quebra-me e faça de novo, me refaça, faça de novo. Eu quero ser um vaso nas mãos do oleiro, um vaso novo, um vaso ungido, um vaso para honra, um vaso direcionado que é bíblico, só bíblico, tem que ser bíblico, compromisso com a verdade, a palavra é a verdade. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais irão passar. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, a tempo e fora de tempo. Segundo lugar, irmão, repetindo, a obra de Deus. Jesus está dizendo aqui, a obra daquele que me enviou, e Jesus é o enviado de Deus, e o tanque de Siloé, e Jesus manda aquele cego, vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé tinha um significado muito forte, um significado condizente, um significado compatível, um significado glorioso com a pessoa de Jesus, o enviado. Vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé significa enviado. E sabe o que aconteceu? O homem foi, não questionou, e ele foi, e havia uma palavra profética liberada por Jesus. Nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu, esse problema aconteceu, para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele, e aquele que se fez carne, habitou entre nós, estava aqui ministrando, manda ele, vai lá no tanque de Siloé, que significa enviado. Aquele que me enviou, está me dando agora toda a autoridade, para enviar você no tanque de Siloé, vai lá, e ele foi. Sabe o que aconteceu? Com a sua obediência, com a direção de Jesus para ele, e com uma unção que veio sobre a vida dele, que eu creio que ele se converteu depois desse milagre. Sabe o que acontece? O homem foi, lavou-se, e voltou vendo, irmão, lavar é muito importante, estar limpo é muito importante, mas há uma consequência, a unção de Deus, o direcionamento espiritual, a obediência, ele foi lá, e ele era cego, ele foi ainda cego, e sabe o que aconteceu? Ele voltou vendo, e eu quero dizer para você, que Deus quer mostrar coisas para nós. Se tem algo que Deus quer fazer, é revelar coisas grandes e firmes para a igreja. Se tem algo que Deus quer fazer, é mostrar para você nessa noite, algo que eu não estou nem vendo. Tem coisas que Deus quer mostrar para você, irmão, que eu nem percebo aqui. Eu sei que Ele quer te mostrar coisas que não diz respeito a mim, e Ele também quer mostrar coisas para mim que não diz respeito a você, porque Ele nos trata como indivíduos, há uma particularidade, há uma subjetividade. Embora sejamos ovelhas, pertencemos a um rebanho, nem sempre Deus nos trata como mais um no rebanho, mas Deus nos trata diferentemente. Nessa noite, um ato de obediência da sua parte pode fazer você ver coisas que você nunca imaginava, ter um vislumbre que você nunca teve. Deus pode fazer você ver o amanhã, Deus pode te dar uma visão do futuro, e essa visão do futuro pode ser determinante para levantar você, para dissipar a tristeza, a preocupação, a ansiedade, a depressão. Olha, você precisa ver, nós precisamos voltar vendo coisas que a gente não enxergava antes. Quer dizer para você, irmão, dedique-se com o coração inteiro, mantenha-se firme. 3 imprescindíveis atributos: firmeza, constância e intensidade. Firmeza, constância e intensidade. E no próximo encontro, já quero convidar você para a semana que vem, nós vamos falar sobre 5 cuidados que devemos ter na realização da obra de Deus. Na verdade, são 5 cuidados que nós deveríamos ter antes, até mesmo de nos envolver com a obra de Deus, mas talvez eu não recebi essa lição, você também não tenha recebido.
Mas não tem problema. 5 cuidados que nós devemos ter antes e durante o nosso envolvimento com a obra de Deus. Quanto tempo nós temos para continuar envolvidos com a obra de Deus? Quanto tempo nós temos ainda de oportunidade de fazer a obra de Deus? Nós não sabemos. Então eu gostaria de dizer para você que existem alguns cuidados que eu e você precisamos ter durante o nosso envolvimento com a obra de Deus até o dia chegar, até a noite chegar. O dia terminar e a noite chegar. E semana que vem eu compartilho com você em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir a Deus que nos abençoe. Feche os seus olhos, erga a sua mão para os céus aí na sua casa. Vamos orar. Lembrando que domingo nós temos nossa ceia, tá certo? E a ceia, repito, a ceia é para nós aqui no templo e para os irmãos que não puderam vir ao templo durante todo esse tempo de pandemia. A ceia não é para você pegar os elementos, vir aqui à igreja, pegar para você cear em casa, não. A ceia é para ser levada àqueles irmãos que estão em casa, os idosos principalmente, aqueles que fazem parte do grupo de risco, vão cear conosco no culto da manhã. A ceia para quem vai vir presencialmente vai ser tanto de manhã quanto de noite, tá certo? Então nós temos um kit, esse kit com muita higiene, esse kit muito prático, esse kit muito inteligente. Nós louvamos a Deus pela vida do idealizador desse kit nesse tempo de pandemia, que facilita a gente poder cear com tranquilidade. Domingo, manhã e noite, 2 grandes cultos de celebração, e vamos ter o culto da ceia do Senhor, amém? Se você não pode vir, não tem vindo, você vai ligar para a secretária. A irmã Edna essa semana está aqui na secretaria, do horário de 8 a 1 da tarde, e depois de 3 da tarde até as 18 horas, a Edna está aqui para te atender, e você vai pedir uma pessoa da sua família, para vir pegar em seu nome, o kit, para no domingo, no momento que o pastor chegar aqui, abrir aqui o cálice, e abrir o potinho com o pão, e nós vamos ler a palavra, como sempre fizemos, e nós vamos comer o pão juntos, e vamos beber o cálice juntos, amém? Então domingo, nós contamos com você, e faça sua inscrição. Você que pode vir ao templo, faça sua inscrição. E você, minha irmã, meu irmão, que não tem podido vir, que vai acompanhar em casa, nossos idosos, nossos anciãos queridos, que temos tido tanta saudade de vocês, vocês vão poder cear em casa. Ceia em casa para quem tem comorbidade, ceia em casa para quem faz parte do grupo de risco, ceia em casa é para quem não veio nesse período de pandemia ao templo, depois que nós retornamos com a capacidade parcial do templo aqui, 200 pessoas aproximadamente, amém? Vamos fazer mais uma oração. Deus abençoe sua noite e um restante de semana cheio da paz, da presença do Senhor, e que Deus realize milagres, e que possa mostrar para você, fazer você ver coisas grandes, extraordinárias, inéditas, como aquele rapaz, depois que foi ao tanque de Siloé, voltou vendo coisas que ele nunca tinha visto na vida, não é isso? Na verdade ele nunca tinha visto o sol, a luz do dia, as estrelas, e ele teve um novo momento na sua vida, um novo tempo na sua vida. Eu desejo isso para você e para toda a sua família, um novo tempo, um novo momento, uma nova história, Deus tem para você. Vamos orar, e depois, com a última música, nós vamos estar encerrando o Tadel nessa terça-feira. Pai, obrigado mais uma vez por essa noite, obrigado mais uma vez pelo Tadel, obrigado porque nós temos estudado aqui tantos temas ao longo dos anos. Pedimos que o Senhor abençoe, pedimos que as pessoas se comprometam com a Tua palavra às terças-feiras, e que a gente possa crescer, a gente possa estender nossa visão do reino, e fazer a Tua obra enquanto é dia, porque a noite vai chegar, quando ninguém mais vai poder trabalhar. Obrigado, que eu e os meus irmãos, e todos os membros da PIB em São Fidélis, possamos fazer a obra no Espírito, jamais na carne, possamos fazer a obra com o nosso coração inteiro, possamos fazer a obra mantendo firmeza, mantendo constância, e mantendo aqui, Senhor, a nossa intensidade na obra do Senhor. Muito obrigado por essa noite, abençoa, realiza milagres, maravilhas, prodígios nessa noite, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. Um abraço, meu irmão, fique com Deus, Deus abençoe, e até domingo, em nome de Jesus.